Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para resolver uma questão com você. E essa questão está relacionada ao quê? Às equações diferenciais lineares, tá? Aplicados aí a circuitos, tá? Eu queria aproveitar o início do vídeo e para te avisar e te pedir, caso você goste do vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para você me ajudar, tá? Vamos lá pro problema, hein? Um circuito RL, ele tem força elemotriz de 200 volts, resistência de 100 ohms e indutância de 100 amps. E a corrente inicial nula. Você precisa observar esses dados, tá? Você tem que ter atenção. Ele está pedindo para determinar a corrente do circuito em qualquer instante t e a corrente permanente estacionária. Bem, a gente sabe que existe um modelo matemático para resolver um circuito, tá? E a partir desse modelo e usando ali, né, as soluções de uma equação diferencial linear, a gente consegue encontrar aí a corrente do circuito e calculando o limite dessa corrente, né, a gente consegue aí a corrente permanente, tá? Então vamos lá para o problema. Bem, o que você já sabe aí, né? O que você já conheceu, certo? Você já sabe o seguinte, você já sabe que existe um modelo. Então, nós sabemos que existe o modelo. Pronto, melhor. Então, o modelo é dado por derivada da corrente em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância vezes I igual a força elemotriz dividido pela indutância. Também nesse modelo aqui, nesse modelo de circuito, nós temos que a corrente inicial é igual a zero. Dizer que ela é nula quer dizer que ela é igual a zero, tá bom? Vamos lá. Aí, o que a gente precisa fazer? Olhar para o problema e identificar cada valor referente a essas coisas aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos determinar isso, ó. Nós temos ali, primeiro a resistência. A resistência é igual a 100. Depois, nós temos ali a indutância, que é igual a 100. E nós temos ali a força elemotriz, que é igual a 200. Pronto, feito isso, você vai montar o modelo relacionado à tua questão, a essa questão aqui. Então, ao invés de escrever essas variáveis aqui, essas representações aí, eu vou colocar os valores que foram dados no meu problema, tá bom? Ok, então eu tenho aqui, ó, vamos lá. Não, peraí. Ok. Vamos lá. Aqui é um I. Resistência 100, indutância 100, força elemotriz 200, indutância 100. Corrente inicial é nula. Beleza. Vou resolver isso aqui para ficar mais bonito para nós, tá? Vamos lá. Então, isso aqui é igual a 100 dividido por 100 é 1. E 1 vezes I é I, tá bom? 200 dividido por 100 é 2. Pronto, muito bem. Bem tranquilo até aqui, não foi? Quando você estiver com o seu modelo desse circuito aqui pronto, aí você vai aplicar ali a ideia de determinar a solução de uma equação diferencial linear. Foi por isso que você ouviu falar de equação diferencial linear, tá? E aí a gente vai aplicar aqui a solução, tá? A gente vai encontrar aqui a solução dessa equação diferencial linear, tá bom? O que você precisa fazer, né? Quando você tem uma derivada ali, né, diferencial linear, você precisa identificar algumas funções, tá? Algumas expressões, tá bom?
Que expressões são essas, Bia? Olha só, você tem o seguinte, imagina que você tem assim, ó, um modelo dado por mais P de T vezes I igual a Q de T. Imagine que o seu modelo fosse dessa forma, tá bom? Ok. Não precisa colocar a condição ali de valor inicial, não precisa. Mas o que acontece? Para você resolver essa equação, né, essa equação diferencial, você tem o seguinte, que a solução dela é dada por E elevado a menos a integral da P de T vezes a integral de E elevado à integral de P de T vezes a Q de T mais a constante C. Para você resolver uma equação diferencial nesse modelo, tá, linear, você tem essa expressão como solução. E tudo isso foi mostrado para você. Você só precisa aplicar isso, tá? Você só precisa aplicar isso aqui. Então, vamos lá. Nós temos no nosso problema o seguinte, ó. O P de T é o valor aqui que é coeficiente do I, não é? Então, eu tenho que o meu P de T é 1. Não aparece nenhum número ali, mas aparece o I. Então, o meu P de T é 1, tá? E o meu Q de T é o valor que está após a igualdade, ou seja, o número 2. Pronto. Agora, a gente vai montar ali a solução da equação diferencial parcial, ou da equação diferencial linear. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos o seguinte, ó, que o comportamento da corrente é igual a E elevado a menos a integral do P de T, ou seja, de 1, vezes, vamos lá, a integral de E elevado à integral do P de T, que é 1. Isso tudo foi mostrado para você, tá bom? Vezes 2 vezes em relação a T, mais a constante C. Caso não tenha sido mostrado, tá? Eu vou pedir para você olhar aí na descrição, caso eu tenha colocado a explicação de o porquê que a solução desse tipo de equação diferencial linear é dado por essa expressão aqui. Tem toda uma manipulação por trás, tá? Mas no seu caso, talvez não seja necessário você fazer toda aquela manipulação, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho que isso aqui é igual a, ó, vou calcular a integral. A integral de menos a integral de 1. Você sabe que menos a integral de 1 é o t, ou seja, menos o t, certo? Vezes, vamos lá, a integral de E elevado à integral de 1, ou seja, t vezes 2 mais a constante C. Isso aqui é igual a E elevado a menos T. Tá vendo 2 aqui? Não tá multiplicando com E elevado a T? Pelas propriedades de integral, nós temos que isso é o mesmo que 2 vezes a integral de E elevado a T, tá bom? Mais C. Isso é igual a I elevado a menos T vezes 2. A integral de I elevado a T, aí você vai consultar na tabela de integrais imediatas, tá? Nessa tabela fala que essa integral aqui é igual a I elevado a T, tá bom? Pronto. Então, isso é igual a E elevado a menos T, vezes 2, agora a gente aplica a propriedade distributiva, tá? Eu tenho que multiplicar essa expressão por essa e depois a mesma expressão pelo C, tá? Então, vezes 2 vezes E elevado a T, mais C vezes E elevado a menos T. Pronto, aplicando a propriedade distributiva, a gente tem isso aqui.
Então, isso é igual a... Pessoal, olha só. Isso aqui é o mesmo que 2 vezes e elevado a menos t vezes e elevado a t. Mais c vezes e elevado a menos t. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Bases iguais, produto, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu posso escrever 2 vezes e elevado a menos t mais t. Mais c vezes e elevado a menos t. Menos t mais t, zero, né? Então, 2 vezes e elevado a zero mais c vezes e elevado a menos t. Pronto. Qualquer número elevado a zero, você sabe que é zero. Ou, que é 1. Isso é igual a 2 vezes 1 mais c vezes e elevado a menos t. Tá bom? Então, nós temos 2 mais c vezes e elevado a menos t. Isso aqui é o comportamento da corrente em qualquer instante. Bia, eu achei a resposta? Não, você ainda não achou a resposta, tá? Por que você não achou a resposta? Porque você tem que achar essa constante c aqui também. E o que você vai fazer? Você vai usar ali, ó, a condição inicial, que a corrente no início foi igual a zero. Então, usando a condição inicial, você vai achar a constante c ali, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Tá tranquilo aí? Tá gostando? Tá entendendo? Se tiver entendendo, dá um curtir aí, tá? Vamos lá. Então, olha só. Então, eu vou continuar, tá bom? Como a corrente no tempo zero é igual a zero, eu vou pegar essa expressão que eu acabei de encontrar e vou substituir os valores da condição. No lugar do t, a gente tem que é igual a zero. Isso é igual a 2 mais c vezes e elevado a menos zero. Tá vendo? Onde tem t, eu substituí por zero. O i de zero não é zero? Então, eu vou colocar zero igual a 2 mais c vezes e elevado a menos zero. É o mesmo que e elevado a zero. E e elevado a zero é 1, tá bom? Então, zero é igual a 2 mais c. O 2 está somando, o inverso da adição é a subtração. Então, menos 2 é igual a c, certo? Pronto. Então, conseguimos achar ali, ó, primeira coisinha, tá? A corrente do circuito, é dada por... Aí, vamos lá. Você não achou que a corrente é o I de T? Igual a 2 mais... Tá vendo o C aqui? No lugar do C, a gente vai colocar menos 2, tá? Menos 2 mais com menos, menos. Então, menos 2, 2 vezes E elevado a menos T. Pronto. Resolvemos o problema, tá? Resolvemos a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é calcular aqui, ó, a corrente permanente, tá bom? Então, ó, vou pro lado de lá, vou apagar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui desse lado, qualquer coisa depois você volta. Não tem problema não, assiste com calma, presta bastante atenção, tá? E coloca aí no comentário se você tiver com dificuldade em algum momento aqui, tá bom? Eu sempre tô de olho aqui no YouTube pra caso o aluno precise aí eu poder auxiliar. Vamos lá. Então, olha só. A corrente permanente, ela é dada pelo limite, certo, da corrente do circuito, tá bom? Só que nesse caso, o tempo está tendendo ao infinito positivo, tá? Tá tendendo ao infinito positivo. E aí a gente precisa calcular, não é? Então, calculamos o limite de 2 menos 2 vezes E elevado a menos T
com t tendendo ao infinito positivo, tá? O que acontece aqui? Usando as propriedades de limite, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui o limite de 2 com t tendendo a mais ao infinito positivo, certo? E subtrair esse resultado pelo limite de 2 vezes e elevado a menos t com t tendendo ao infinito positivo. A propriedade de limite nos permite. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar as propriedades de limite. Talvez eu deixe aí na descrição do vídeo, mas você vai ter que ter as propriedades de limite, porque aqui, ó, qualquer limite, o limite de 2 com t tendendo ao infinito é o próprio número 2, tá bom? É o próprio número 2, tá? Menos, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que 2 vezes o limite, tá? 2 vezes o limite de e elevado a menos t com t tendendo a mais infinito, tá bom? E o que tem aqui, né? Nós temos aqui um limite do número natural elevado a elevado a um expoente negativo, tá? Quanto maior, aí você pode até colocar no seu aplicativo para você ver da função de elevado a menos t, que aí você vai ver quanto maior esse número aqui, ó, mais próximo de zero essa função vai chegar, tá? Então, quando t tende a um infinito positivo, menor a gente tem aí esse número. Então, isso aqui é igual a 2 menos 2 vezes o limite de elevado a menos t, é igual a zero, tá? Ou seja, isso aqui é igual 2 menos 2 vezes 0, 2 menos 0, que é igual a 2. Pronto. Então, pessoal, ó, essa corrente permanente, certo? Ela é igual a 2, tá? E aí, a gente pode concluir, né? Portanto, sempre concluir. Nós temos a corrente em qualquer instante igual a 2 menos 2 vezes elevado a menos t, e a corrente permanente ali, ó, é igual a 2. Pronto, achamos a resposta. Você viu que é tranquilo? Se você entendeu, clique em curtir, se inscreva no canal. Se ficou com dúvida, assiste de novo, tá? Ou coloca aí no comentário que eu vou ajudar você, tá? Beijo! Tchau!